Cadê você? Eu tô aqui, tô indo. Já eu apareço aí, tô chegando, tô chegando. Vou sentar aqui na minha cadeira e conversar com vocês. Isso aqui, ó. Isso é um drone. Vou botar ele aqui. Botar ele aqui. Vou pegar minha Bíblia. Eu quero só lembrar para vocês o seguinte, que ali eu coloquei um título assim, sofrer por Cristo é salvação. Por que salvação? Porque eu não vi ainda nenhuma pessoa cristã verdadeira que não sofresse. Às vezes nós estamos acostumados nas nossas zonas de conforto. Vamos falar, eu não vou ler textos bíblicos não, eu só vou falar de uma pessoa que quando ele estava em Jerusalém, ele era perseguidor de cristãos. E o nome dele era Saulo. Uma coisa que eu quero dizer, Saulo, ele era um homem bem dotado, bem letrado, tinha a formação da época, né, de estudo. Por exemplo, vamos fazer assim, faculdade, né? Ele tinha estudo, ele tinha cultura, tinha conhecimento da lei de Deus, ele tinha muita coisa, muito conhecimento. Mas através de muitas coisas ele virou um homem perseguidor dos cristãos. Aquele que acreditava em Cristo era perseguido. E ele fazia barbaridade. E tem mais um, o pai dele era comerciante em Roma. Então ele podia, a pessoa de Paulo, ter um poder aquisitivo até alto para aquelas pessoas daquela época. Então, ele perseguia, ele matava, ele judiava, ele prendia, ele fazia um monte de barbaridade com aquelas pessoas que acreditavam em Cristo. Até que um dia apareceu Jesus para ele, quando ele pegou carta, autorização para ir prender os cristãos de Damasco. E quando ele saiu para lá, ele foi com a comitiva de cavaleiro, né? Montaram no seu cavalo, devia ter um cavalo da época, um cavalo caro, né? E a Bíblia diz no livro de Atos que ele caiu do cavalo. Por que caiu do cavalo? Porque ele tinha muita autoridade. E cair do cavalo era uma vergonha muito grande. Mas ele caiu, beijou o chão, porque Cristo apareceu para ele. O próprio Jesus que ele andava, porque quando as perseguições, porque quando Jesus falou com ele, ele disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? E por outros lados, por outros escritos bíblicos, o próprio Jesus disse, aquele que perseguiu um dos meus pequeninos, aquele que persegue a mim, quer dizer que aquele que fazia mal para uma pessoa cristã está fazendo mal para o próprio Jesus. Agora, Paulo larga tudo para seguir Jesus. Ele se converteu, ele foi para Damasco, carregado, porque ele não enxergava mais, ele ficou cego. E chegando em Damasco, ele foi curado por Cristo através de Ananias, o profeta Ananias. Engraçado que quando
Deus disse para o profeta Ananias que fosse curar Paulo. Ele disse assim, mas esse homem é perseguidor, esse homem... Mas o profeta foi. E quando chegou lá, encontrou um outro Saulo. Não era mais aquele, já não era mais perseguidor, agora ele era humilde. Humilde, tão humilde que aí o profeta Ananias curou ele, agora ele encontra um outro que andava. Eu acho que assim, nas alegorias, a gente vê que Barnabé foi por outro caminho, correndo a cavalo na frente para avisar os cristãos de lá. Mas depois o que é? Barnabé encontrou Paulo, e segundo a história, segundo a tradição, que batizou. É, batizou e depois Deus agora muda o nome de Saulo para Paulo, né? Porque Saulo era o nome Saulo, eu não me lembro direito, mas parece que era perseguidor. Mas o que eu quero dizer é que quem sofre por Cristo, ele está buscando a salvação. Então, se a gente for analisar bem, as pessoas foram largando. Mateus largou a coletoria, Pedro, João, Tiago largou a pescaria, né? E assim as pessoas foram largando tudo que eles faziam para seguir Jesus. Então, nós estamos aí prestes a acontecer algo muito grande, porque tem muitas igrejas, denominações que entendem errado a respeito de perseguição, da tribulação. Eles dizem que a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada primeiro, antes, né, da tribulação. Nada disso, todo mundo vai passar pela tribulação. Eu disse que eu não ia ler nenhum versículo bíblico, mas eu quero ler um aqui para você, nessa Bíblia aqui, no livro de Apocalipse, para provar que muitas pessoas que interpretam a Bíblia desta forma, no capítulo 3, vamos ler aqui, capítulo 3, essas Bíblias têm umas folhas tão coladas, ó, vamos lá, Apocalipse 3, verso 4 diz assim, então 3 e verso 10, não é 4 não, é 3, o verso 10, ó, aqui diz assim, visto que vocês guardou a minha palavra de exortação e preservar, vamos ver, então, visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Outra tradução diz assim, diz que vocês que guardaram a minha palavra aí com paciência, né? Porque vai ser provado toda pessoa. Não existe pessoa que vai entrar no céu sem ser provado. Também não vai ter, não tem essa que alguém ou igreja vai ser arrebatado antes dessa. Essa não é uma teoria bíblica, é uma teoria torcida, né? Então, nós cremos o que está escrito aqui. E interpretamos do jeito que ela interpreta, porque a própria Bíblia interpreta ela mesma. Então,
Aí a gente vai para trás. Quantas pessoas, todos foram perseguidos no tempo de Cristo, foram mortos, pessoas queimadas, penduradas num poste, foi açoitado, preso e crucificado, de todos os tipos. E se você vê que quando os discípulos, depois do Pentecostes, que eles começaram mesmo a fazer as coisas com fé e coragem, eles começaram a ser perseguidos até a morte. O único discípulo que não morreu executado foi só João. Só João, mas o resto todos foram executados. Né? Não sobrou um. Tiago foi o primeiro, já logo no início. Né? Depois Estevão, também apedrejado. Então, esse é ser cristão. Pessoa que não aceita suborno, não aceita nada. Pessoa que está disposto a morrer pela sua fé. Esse é cristão. Agora, se eu não morrer pela minha fé, se eu não aceitar, porque nós estamos, vai vir uma perseguição tão grande. E eu quero dizer uma coisa para vocês, muita gente tem medo, quando fala em tribulação, tem medo, não, nós não vamos passar pela tribulação, não vamos ser arrebatados primeiro, não é isso, não é assim. Então, vai chegar um momento em que todos vão ser perseguidos. Aqueles que tiver a fé viva não vai deixar. Só que nós vemos lá, por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, antes dele sair, quando Moisés começou a dirigir o povo, para poder, conversando com o faraó, Deus mandou 10 pragas lá. 10 pragas. Só que as pragas, vocês podem ler a Bíblia, as pragas não atingiu o povo de Israel, só o Egito. Só o povo ímpio, o povo de Israel não foi atingido. E é interessante que esse povo viu tudo isso e ainda rebelou contra Deus no deserto. Pessoas que não tinham capacidade de sofrer, de padecer, que nem Moisés padeceu, não tanto a represália do povo, né? E aí eu fico assim pensando, quando chegar esse tempo, quantas pessoas vão abandonar os caminhos de Deus porque não aprendeu agora e não tem costume, não entende. Nós temos que ter domínio próprio quando trata deste assunto. Domínio próprio, não. Porque muita gente vai ser pego, um vai ser pego pela fome, outros vão ser pegos pelos bens materiais, porque aquele que quiser ser de Cristo vai ficar sem nada. Vai ficar sem nada. Vai ser confiscado tudo. Pode ser você cristão de qualquer denominação. Se você quiser seguir a verdade, você vai ficar sem nada. Se você tem casa, você vai ficar sem. Se você tem carro, você vai ficar sem. Se você tem fazenda, vai ficar sem. Vai ser confiscado tudo. E aquele que não tem vai ser privado de alimento. Apocalipse 13 fala lá que não compra nem vende. Essa coisa aí que nem compra nem vender, porque o que é mais vendido hoje? O que é mais vendido é o trabalho. Nós vendemos o nosso trabalho para adquirir dinheiro para nós comer. Agora, quem não trabalhar vai comprar o quê? Com o quê? Não tem. Então, eu estou aqui falando para vocês, se vocês entender a Bíblia direitinho, porque o fim está chegando, meus queridos. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Não tem mais como você falar assim, eu vou fazer planos a longo prazo. Não tem isso mais, acabou. Está pertinho, Jesus está aí. Os sinais que estão acontecendo hoje.
Agora eu faço uma pergunta para você. Você está preparado? Já está preparado? Eu faço uma outra, e agora eu faço outra pergunta. Quando a pandemia chegou, o coronavírus chegou, você estava preparado para ele? Ninguém estava preparado, nem uma pessoa, nem igreja, nem governo, nada, nem autoridade nenhuma estava preparada. Assim vai ser quando Jesus estiver voltando. Quando entrar essa perseguição, quando entrar a tribulação, ninguém vai estar preparado. Se continuar do jeito que está. Por isso que você tem que examinar a Bíblia, porque quando chegar a hora você está, pô, eu já sei. E você não ceder. As pessoas hoje estão tão acomodadas que não pensam nisso. Vocês entenderam, meus queridos? Então nós estamos assim, sem saber o que nós vamos fazer. Na verdade, nós sabemos o que vai fazer. E para terminar, eu não vou ler, eu vou citar um versículo bíblico que está no livro de Amós, no capítulo 8, verso 11. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que vai haver uma fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, no livro de Amós, capítulo 8, verso 11, o verso 12 diz que vão andar de mar a mar, quer dizer que vão andar por todos os cantos da terra procurando e não encontrarão. Porque vai chegar uma época que não vai ser preciso mais. Por isso que vocês têm que estar preparados. Então, hoje, sexta-feira, agora já está entrando o sol e nós já vamos fazer o culto da noite, né? O culto do pôr do sol. E espero que você esteja preparado, né? Amanhã tem programa na igreja às 9 horas. Às 9 horas, em 3 igrejas no Alegre, no bairro Salvador e aqui no centro. Que eu ainda quero decorar, para me passar o endereço, decorar o endereço da rua, o nome da rua, o endereço certinho para me passar nas minhas lives. Espero que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que compreenda a palavra, porque aqui, ó, examinai as escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, João 5,39. Tá bom, meus queridos? E até o próximo vídeo. Se gostou, você dá o seu joinha. Se não gostou, dá o seu dislike, né? E se você quiser compartilhar, compartilhe com seus amigos para ir levando a mensagem a outras pessoas. E eu vou aí desligar, tá bom? Até o outro vídeo.